Bom, gente, então é o seguinte, tá? Então, explicações. Grupo, aspectos psicológicos. Gente, eu não consegui identificar no meu e-mail o, o trabalho de vocês, o PowerPoint de vocês. Tivemos algum problema na hora do envio? Não, eu mandei para o senhor o slide. Ah, tá certo. Deixa eu só computar aqui, para ver se é esse que eu vou mostrar para vocês. Antes de começar a apresentação, minha gente, eu vou passar o trabalho, tá bom? Beleza? Gente, por que vocês estão tão caladas? O que está acontecendo? Estamos só porque assustados. É medo, Porque você falou em trabalho, aí a turma treme. Dá mais vídeo Tá de todo novo. mundo desnorteado. Não aguenta mais trabalho, professor. Ah, gente, vocês preferem prova? Não, pode continuar passando o trabalho. Não, a gente gosta do trabalho. Ah, então tá bom. Bom, então, seguinte, como é que vai ser o trabalho, gente? O trabalho será em grupo, tá? Os mesmos grupos que vocês fizeram o primeiro trabalho, ok? Então, vamos ter ao final 2 trabalhos em grupo e 2 trabalhos individuais, tá? Cada um deles valendo 2,5. Não, o primeiro valendo, desculpa, não é isso não. O primeiro valendo 2, os outros 2 valendo mais, 2 cada um, e o último trabalho valendo 4 pontos, tá? Por quê? Porque esse trabalho ele é mais robusto e ele é maior. Então, como será esse último trabalho? Vocês, tá? Como grupo inteiro, vocês farão o seguinte, vocês gravarão um vídeo com duração de até 20 minutos, tá? Vídeo com duração de 20 minutos, onde todos os participantes do grupo, os integrantes do grupo, têm que falar, têm que aparecer. Isso é primordial para que receba a nota, tá? E aí, vocês vão dividir o vídeo em todas as partes que nós viemos falando até hoje. Vamos falar de aspectos éticos, aspectos psicológicos, aspectos históricos. Cada um do grupo vai falar sobre um determinado tema. E, ao final do vale vídeo... quanto, professor? Vale 4 pontos. Esse vale quanto? Vale 4 pontos. Tô lascado, então. Tá? E O aí, senhor pode mandar por escrito para a Amanda depois? vou postar no AVA, posso depois mandar para os representantes, tá? Não tem problema nenhum. Então, cada um de vocês vai falar sobre um aspecto desse que a gente veio discutindo ao longo dos temas, das apresentações, tá? E teremos... Oi? Vou fazer uma pergunta. Esse vídeo que a gente vai fazer é em grupo, mas cada um pode fazer sua parte individualmente? Pode. Então, Porque assim... não tem como a gente se encontrar para fazer isso, porque é complicado, as Não restrições, precisa a se pandemia. encontrar. Não precisa se encontrar, gente. Cada um vai gravar um vídeo na sua casa com determinado tempo e alguém vai fazer a união dos vídeos em um só. Vocês vão subir no YouTube da mesma forma. Vocês podem fazer via TikTok, vocês podem fazer uma reunião no Zoom e gravar cada um falando com uma apresentação. Vocês podem fazer cada um gravando da sua casa e depois juntando os vídeos. A criatividade do vídeo pode ser de vocês. Vocês podem fazer uma bancada de jornal e cada um aparece apresentando. Enfim, a criatividade é de cada grupo, tá? O que eu quero de vocês? Eu quero Cada grupo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta que não tem. Calma aí, Deixa eu te gente. fazer uma pergunta. Deixa Te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com esse trabalho. Eu não recebi a nota ainda do vídeo de ética na enfermagem. Você já lançou todas as notas? Eu estou segurando todas as notas para sair tudo junto, tá? Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber. Tá. E aí... Tá bem, obrigada. Tá. Professor, uma pergunta. Pergunta. Cada grupo vai fazer sobre um aspecto ou todos no grupo vão fazer sobre todos os aspectos? Todos os grupos vão falar sobre todos os aspectos, tá? Cada membro do grupo vai falar sobre um aspecto, mas, por exemplo, grupo 1, 2, 3, todos eles vão falar sobre a mesma coisa.
Então, vai falar sobre todos os aspectos, tá? E ao final do vídeo, tá? Um integrante vai explicar o livro Florence, Notas de Florence Nightingale, que foi um livro que eu dei logo na primeira semana da nossa disciplina. Tá? Então, vocês tiveram mais do que tempo suficiente para ler o livro e alguém vai explicar o livro correlacionando com todos esses temas, correto? Certo? Meu Deus. Beleza? Isso, professor. Isso sim é um trabalho que vale a vida, hein? Professor, pelo amor de Minha Deus. pressão até caiu. Professor, que isso, professor? Faz isso não, professor. Tá mal, gente. Gente, é um trabalho tão legal. Professor, Professor, você não tem noção do quanto trabalho a gente tem para fazer ainda, professor. Não brinca, professor. Pô, A gente, é um gente trabalho... tem tanto seminário para apresentar ainda, professor, você não tem noção. A apresentação de vocês vai ser o vídeo. Beleza? E aí vocês vão fazer Professor. aquele vídeo cheio de pompas, todo mundo arrumado, tá? Para poder fazer o vídeo direitinho, e falar sobre todos os aspectos. E ao final, uma pessoa ou duas pessoas, tá? Ou pode repetir a pessoa, quem do grupo se sentir mais à vontade, vai falar sobre o livro Notas Florence e vai correlacionar com isso, com todos os temas. Vai lá, Dominique. você vai liberar o seminário dos outros grupos para a gente poder usar como base para fazer esse trabalho? Vocês podem trocar entre si, gente. Vocês têm acesso, coloca no grupo de vocês. Mas eu posso colocar também no Ava, postar no Ava se vocês preferirem. Ó. Beleza? Agora todo mundo precisa se ajudar. Tá bom? Essa é a proposta também do trabalho. Cada grupo falou de um determinado aspecto, agora vocês conseguem compartilhar. Apresentaram, têm domínio do assunto, então vocês conseguem se ajudar. Certo? Pessoal, dúvidas sobre o trabalho? E para quando é esse trabalho? Esse trabalho vai ser para o período da P2, que vai, se eu não me engano, até o dia 19 de janeiro, tá? No nosso caso aqui, 19 de janeiro, ele cai numa terça-feira, então vocês terão até o dia 19, eu vou deixar para que vocês possam entregar. Vocês têm mais de um mês para poder fazer esse trabalho. Certo? Professor, se eu puder falar um pouquinho mais acho que todo mundo ficou na dúvida. Na dúvida? Tá todo mundo apavorado. Mais ou menos, eu entendi mais ou menos. Tá, então vamos lá, de novo, tá? Repetindo. O trabalho é o seguinte, temos os grupos, tá? Grupo 1, tá? O grupo 1 vai falar sobre todos os aspectos que nós trabalhamos até agora. Então, temos aspectos históricos, aspectos éticos, aspectos sociais, literários, psicológicos. O grupo inteiro vai se dividir ali dentro do grupo 1 e cada um vai falar desse aspecto um pouco. Ao final, um integrante vai falar sobre o livro Notas de Florence Nightingale, que eu relacionar com esse contexto dos aspectos, tá? Como é que as coisas se correlacionam. Vocês vão juntar as partes de que cada um gravou, falando de um determinado tema, e vão postar no YouTube, tá? Pessoal, quem não aparecer no vídeo, tá? Não recebe nota. Então, quando vocês aparecerem no vídeo, falar o nome completo do grupo e sobre qual tema você falará. Como é um vídeo, ficará registrado quem apareceu falando e quem não aparecer, obviamente, não fez. Então, não recebe nota. Ao não receber nota, tá? Teremos uma prova final. Tá? Com 20 questões sobre cada aspecto e livro Notas de Florence Nightingale. Ok? Aí a regra é nota acima de 6, para poder passar na prova final. Quem tirar nota inferior a 4 está reprovado automaticamente. Ô, professor. Sim.
A avaliação é individual, né? A avaliação é do coletiva. grupo no todo. Isso, é a avaliação. Coletiva, mas Tem a avaliação individual também. Se o determinado integrante do grupo não mandou o vídeo, ele não vai receber nota. Se ele falou um monte não, de abobrinha... sim, eu tô Se ele falou um monte de dizendo no abobrinha caso ali... da... tá, entendi. Falou um monte de abobrinha, não tem nada a ver com nada, também vai receber a nota compatível com a apresentação. O grupo inteiro foi bem, todo mundo recebe nota máxima. São quantos entendi. aspectos ao total, professor? Se eu não me engano, são 7. Tá, minha gente? Os aspectos são 7 aspectos. Na verdade, enfermagem com professor moderno. Professor. Oi. Todos os grupos são o mesmo trabalho, é isso? Exatamente, todos os grupos são o mesmo trabalho. Tá ok. Aspectos enfermagem com professor moderna. Outra coisa também que eu queria saber, baseado no que a gente estudou, tudo bem, mas do que a turma seminários, né? Desculpa, Romualdo, picotou. Eu posso... Você pode repetir, por gentileza? Tô montando. Tá melhor agora? Melhor. Baseado aos seminários ou eu posso buscar em outra plataforma? Não, vocês podem utilizar outra plataforma, outra fonte de pesquisa, tá? Mas vocês fizeram um baita resumo nos seminários, então eu acredito que o caminho mais fácil seja se ajudar. Não, para não ficar Você não vai querer trabalho escrito, né? Não, eu tava pensando para não ficar tão copia e cola. Não, assim, pessoal, o trabalho vocês podem estudar a partir desses seminários, mas a fala é de cada um, porque eu não quero fala decorada, eu quero o entendimento de vocês sobre aquele assunto, tá? A proposta do trabalho é vocês explicarem cada aspecto com as palavras de vocês. Eu não estou aqui cobrando uma mega apresentação com detalhes muito técnicos, não, eu quero o entendimento de vocês sobre os aspectos. Acho que 20 minutos. Tá, ok, entendi. Porque no final das contas, 7 aspectos vão dar mais ou menos aí 3 minutos para cada aspecto. Na verdade, se a gente contar o livro Notas, vai ser uma coisa de 2 minutos para cada momento. Tá? Beleza? Em relação ao problema no áudio, é um vídeo do telefone, não dá problema no áudio, não é online, não é ao vivo. Você vai gravar um vídeo no telefone e vai mandar para alguém do grupo juntar isso tudo, então não terá problema de áudio, tá? E aí pode ser, e aí assim, não tem cenário, não tem fundo, gente, façam um vídeo onde vocês puderem fazer, da forma que vocês puderem fazer. Quem puder elaborar o vídeo, elabore. Quem não puder, não elabore, mas faça. Que, na final das contas, o que vai contar mais vai ser a apresentação de vocês. Tá? Dúvidas? Entendi. Seria bom, então, cada grupo enviar para a Amanda passar para o restante do grupo, né? Porque aí facilita a vida de todo mundo. Como vocês se organizarem, pode ser, reúne todos os seminários para a Amanda distribui os seminários. Enfim, façam da forma que vocês acharem melhor. Agora, vocês são uma turma, vocês podem se ajudar, acho que vai facilitar aí o desenvolvimento do trabalho de vocês. Vocês têm um mês para poder resolver isso tudo, gravar o vídeo e poder juntar. Beleza? Tá bom, então, professor. Obrigadão. E o individual, professor? O individual já foi. Foi sobre ética. Não tem mais não, Rafael. Foi o vídeo e o documentário. Isso aí. Dá ideia pro professor, pelo amor de Deus. Tanto trabalho já. Beleza, gente. Olha, pode perguntar, se te ficou na dúvida, terminou a aula, manda mensagem, pede para o representante entrar em contato comigo, que eu mando um áudio explicando. Não fica na dúvida, não deixa para os 47 do segundo tempo para fazer, porque senão enrola o meio de campo.
tá bom? É isso. Então, vamos à apresentação dos aspectos psicológicos, minha gente. Já estou aqui com a apresentação aberta. Por gentileza, quem vai iniciar a apresentação? Eu, professor, boa noite, Silvana. Boa noite, Silvana. Posso projetar aqui? Por favor. Então, tá bom. Professor, deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho, antes dela começar. O trabalho escrito que o senhor pediu para fazer, o artigo, e essa apresentação vale 2 pontos? Os dois? Sim. Porque teve a resenha e o vídeo. Sim. Tivemos Pensei três. que cada um valeu. Não, tivemos 3 trabalhos. Cada trabalho até agora valeu 2 pontos. O último trabalho, que é o trabalho mais trabalhoso, né? Sendo até repetitivo, é o trabalho que vai valer mais pontos. Até porque ele contempla a disciplina do período inteiro. Bom. Pessoal, vou fechar o áudio por questão da internet. O áudio não, desculpa. Fechar o vídeo aqui pela questão da internet. Quando quiser, Silvana. E aí você vai me sinalizando para poder passar. Tá bom, gente? Tá ok, professor. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Nós vamos falar sobre aspectos psicológicos da profissão de enfermagem. E dentro desse assunto, nós escolhemos as dificuldades enfrentadas pela enfermagem no atendimento a pacientes oncológicos. Pode passar, por favor, professor. O câncer é uma doença crônica, né, e progressiva, gera muita dor física, sofrimento emocional, e ela se tornou um problema de saúde pública mundial. É uma doença que afeta criança, adulto, idoso, e ela é responsável por um número considerável de mortes. Os profissionais da enfermagem, né, assim como em outras enfermidades, eles estão de frente a essa doença, né, esse atendimento, e além deles apresentarem os diagnósticos, o tratamento, o enfermeiro ele também vai enfrentar uma certa incerteza da cura, né, e uma possibilidade de morte. A gente viu em algumas aulas de sociologia sobre estigma, e o câncer, ele se encontra assim, né, estigmatizado, porque quando a gente fala em câncer, possivelmente a primeira coisa que vem à cabeça é a terminalidade. Então, tanto o paciente, quanto a família, quanto o profissional já encara o câncer dessa forma, né? A sociedade já acredita nisso, né? O câncer, não que seja uma coisa boa, obviamente que não, mas quando a gente fala em câncer, a gente já vem isso em mente. E o enfermeiro, ele já vai com aquele sentimento de angústia, de sofrimento, né? E por ser uma doença com uma característica de tratamento prolongado e muitas vezes internação, o profissional ele tem muita proximidade com o paciente, muito contato, então ele está ali, ele vê o sofrimento, ele vê a luta, e isso gera uma carga emocional muito grande no profissional. E por mais que a gente já saiba, né, que tem um avanço tecnológico tanto no diagnóstico e no tratamento, o câncer, por ele se encontrar assim, estigmatizado, né, com essa coisa de terminalidade, a atitude do profissional negativa é clara, né? Já vai com essa atitude assim negativa em relação à doença. Não só isso, mas também uma coisa que influencia muito essa atitude negativa do profissional é um ensino limitado dentro dessa área. Então, essas coisas vão gerar umas dificuldades, né? As dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao lidar com pacientes oncológicos. Pode passar, por favor, professor. Então, professor, eu vou falar sobre as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro a lidar com pacientes oncológicos. Uma delas é a escassez de informação durante a graduação, porque durante a graduação de enfermagem ainda é escasso, bastante limitado, o ensino sobre a oncologia, porque você forma um enfermeiro de uma forma muito generalista, e muitas instituições, elas afirmam que a oncologia é algo mais para pós-graduação. Então, o enfermeiro que sai direto da graduação e vai trabalhar nessa área, ele não tem base para atuar. Então, ele acaba indo sem uma base, praticamente, para atuar nessa área. Só o enfermeiro que faz a pós-graduação.
Outra dificuldade é a de integração entre teoria e prática. Porque a prática clínica ela é permeada pela incerteza, instabilidade, por uma abordagem casuística das situações. E muitas vezes não revela a conscientização dos papéis a serem desenvolvidos pelo enfermeiro e das competências requeridas para o seu desempenho. E essa situação, ela implica numa quase permanente conflito gerado por sentimentos de ansiedade e por uma impotência na atuação inicial do enfermeiro. Pode passar para mim, por favor? Foi. Tá. Outro problema é o diagnóstico e o tratamento do paciente. O diagnóstico, o tratamento e a morte, eles são fatores estressantes desde o momento de chegada do paciente ao hospital, e este momento ele é visto pelo profissional como muito difícil, porque embora esse profissional compreenda o sofrimento do paciente, dos familiares, por antever todas as dificuldades a serem enfrentadas, ele nem sempre se sente em condições de atendê-los de forma adequada. E o tratamento ele é visto pelos profissionais como muito penoso, principalmente para uma criança. E muitas vezes lidar com esse sofrimento para o enfermeiro é muito pior do que presenciar a morte. Outra dificuldade é a necessidade de amparo psicológico do enfermeiro e da família. Essa necessidade, ela gera a possibilidade de uma atitude profissional participante e comprometida, que é caracterizada pela proximidade excessiva e invasiva, assim como pela supervalorização dos aspectos emocionais e dos problemas do paciente. E essas atitudes, elas são, na realidade, reações extremas a um fenômeno, que é o profissional ele viver, sofrer e se identificar com o paciente de uma forma que fica impossível ele discernir o que é a dor dele, o que é a dor do outro, o que é o problema dele, o que é o problema do paciente, do familiar. E uma outra dificuldade é a percepção como imprópria ou não aceitável a necessidade humana de compartilhar no trabalho a sua dor. As pessoas, os familiares, os profissionais julgam não ser adequado se falar sobre o assunto câncer na relação com os colegas e com os familiares, porque eles julgam como não aceitável, como é uma necessidade humana não compartilhada. Eles não compartilham essa dor, não é aceitável num ambiente familiar ou entre amigos você compartilhar esse tipo de dor. E esse é um fato justificável, porque na medida em que a formação do enfermeiro está muito voltada para um aspecto biomédico, para você tratar, para a cura, e nunca para um aspecto muito emocional, para o lado psicológico. Então, o enfermeiro ele não recebe uma base profissional que vai formar ele para lidar com essas questões. Então, muitas vezes ele ele chega no ambiente de trabalho sem saber como lidar com isso, sem saber como falar, sem saber como se abrir sobre aquilo que ele está passando. E outro problema é a grande fonte, é a escassez, os baixos salários, né? E esses baixos salários, eles levam os profissionais a procurarem outros empregos e, mesmo assim, eles não continuam sem condições para se sustentar ou para ter um lazer. E esses profissionais trabalham muito, atendem mais pacientes do que deveriam, trabalham em mais lugares do que deveriam e não se sentem sendo recompensados por esse esforço. Pode passar, por favor, professor. A vivência da enfermagem no processo de morte do paciente. Nos últimos séculos, a morte ela ainda tem sido vista como um tabu e, às vezes, como tema interditado, podendo representar um sinônimo de fracasso profissional na sociedade ocidental, onde as pessoas procuram negá-la, seja por uma herança cultural ou uma formação pessoal. Cada ser humano ele carrega dentro de si uma representação individual da morte, e essa é atribuída a influências do convívio social, meios de comunicação, a particularidade de cada indivíduo que contribuem para essa manifestação, ou seja, cada pessoa ela enxerga a morte de uma maneira diferente. E é nesse cenário de dificuldades com relação à morte que se encontram os profissionais de enfermagem vivendo em constante desafio.
As famílias, elas também solicitam o amparo do profissional na iminência da morte de um ente querido. E esse, ele muitas vezes se sente despreparado para lidar com essa situação e ele acaba sofrendo. E esse sentimento frente à morte de um paciente, eles são vividos com muita intensidade pelo profissional isso acaba muitas vezes levando a uma depressão. A gente tem um estudo recente que diz que o sentimento de medo e insegurança, em muita ocasião, é referenciado como uma lacuna no ensino da graduação, que muitas vezes ela não prepara o profissional para a dura rotina dos hospitais, local em que se convive constantemente com o sofrimento alheio. Ou seja, é raro encontrar nos hospitais um enfermeiro capaz de dialogar com a família ou com o paciente, assistindo às suas necessidades psicológicas no momento que antecede a morte. Pode passar, professor. Eu não sei falar muito bem o nome, eu acho que é síndrome de burnout, eu falo assim, não sei se está errado. Essa síndrome são todos os problemas enfrentados pelo profissional de enfermagem citados anteriormente. Essa síndrome, ela também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio psíquico e que implica em uma redução da realização pessoal e profissional. E é evidenciada por um sentimento de decepção, frustração, quando o profissional ele se sente cometendo falhas com os seus ideais, com as suas normas, com os seus conhecimentos e com os próprios pacientes. E a sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. Pode passar, professor, por favor. Então, gente, o enfermeiro, ele vai ter um papel muito importante, né, no tratamento do paciente com câncer. Quem já conheceu alguém que teve, ou quem teve um parente, sabe o quão difícil é enfrentar, saber que está, aceitar que está, né, e passar por toda essa dificuldade do tratamento. Então, Isso é demais, maluco. não vai estar ali de frente, né, vai ter que lidar também com os familiares. Só que os profissionais de enfermagem vão enfrentar todas essas dificuldades ditas aí. Então, eles vão precisar de um apoio psicológico, vão precisar de um ensino focado, né, na realidade, e a tão almejada valorização. Nós tivemos a oportunidade, toda a turma teve a oportunidade de estar em contato com profissionais da área, e é quase que unânime essa questão da valorização profissional, principalmente numa área assim de extremo desgaste, né? Porque até para que essa área ganhe profissionais e não perca, a valorização do profissional é essencial. Estar com pacientes entre a vida e a morte traz danos emocionais, né, ao profissional. Então, a gente percebe que a enfermagem oncológica, ela precisa de uma revisão, né, precisa ter um atendimento digno, um profissional que esteja preparado, né, um profissional que possa passar segurança e que tenha um apoio caso ele precise. Então, algumas medidas, elas precisam ser tomadas para que o profissional não fique sobrecarregado fisicamente e principalmente emocionalmente. É isso aí, professor. Meus parabéns ao grupo, muito bom, gente, parabéns. Tá? Bem legal a forma de apresentação de vocês. Turma, perguntas? Perguntar o que, professor? A apresentação dela foi impecável, excelente, professor. Você não acha, não? Com certeza. As perguntas vêm... Ela apresentou de maneira sem gaguejar, segura. Foi ou não foi? O senhor sabe o que eu estou dizendo. Ela apresentou de forma que não tem como nem... É irretocável, não tem como retocar isso aí, não. As dúvidas, elas vêm do interesse sobre o tema e não sobre algum tipo de erro. De fato, a apresentação foi muito boa. Por isso estou perguntando à turma. Alguém tem algum ponto a questionar, alguma dúvida que ficou, algum ponto de interesse que queira perguntar ao grupo que se aprofundou? Não?
Só resta agora, professor, ruminar o que foi dito. Só isso. Só ruminar, mais nada. Vamos lá. Mais que isso, Ziel, vamos explorar, vamos mais a fundo. Sim, entendo, porque o senhor é um professor, entendo. Pessoal, ao grupo, parabéns. Realmente foi uma apresentação que eu vi que vocês têm um domínio aí, vocês conseguiram estudar bastante. E nossos aspectos, o objetivo, aspectos psicológicos. E vocês tiveram uma ótica muito interessante porque direcionaram para um campo que tem um sofrimento psicológico muito grande. Eu queria perguntar ao grupo, tá? Dentro dessa apresentação de vocês, os aspectos psicológicos que vocês falaram sobre o profissional, né, que aborda, quanto o paciente que sofre com a doença. Eu queria saber se nas pesquisas o que ficou mais evidente para vocês, os danos psicológicos, onde vocês tiveram maior número de achados. Foi relacionado ao profissional ou relacionado ao paciente? Então, professor, quando a gente pesquisou sobre aspectos psicológicos, já apareceram muitos nessa questão da oncologia. Então, vem muito para a questão do profissional mesmo, porque é uma área que uma vez, até foi falado em uma aula que não se encontra muito profissional, né? Por várias questões. A gente sabe que a enfermagem, ela tem as suas dificuldades em qualquer área, mas essa área é uma área que é muito difícil. A gente sabe, quem já teve algum parente, algum amigo, algum conhecido que teve câncer, sabe como é difícil para a família. E para o profissional que não tem um preparo, é muito mais complicado, porque além de tudo aquilo que ele já enfrenta no dia a dia, tem uma sobrecarga muito maior sobre ele. Além de que o profissional, ele passa por, não só por um paciente, né? Ele tem vários pacientes, então eu acho que somatiza, né? E tem o dia a dia, né? É uma enfermidade que tem como característica, né, a internação. Então, o profissional está ali, está direto, ele está vendo, sabe? Não só o paciente, mas tem a família. E a gente sabe que o enfermeiro não é só enfermeiro, ele tem que ser um psicólogo, e ele, né? Ele não tem... E que engloba a frustração também, né? Quando a gente tem a perda do paciente. Toda aquela frustração de você ter feito um trabalho do cuidar, de querer aquela evolução do paciente e para trazer também resultado para a família e tudo mais. Eu acho que a questão do psicológica também vai um pouco da pressão também externa que porque o enfermeiro sofre, o profissional sofre. Sim, porque como a gente falou ali, né, da questão de passar segurança, às vezes não é só conseguir uma evolução na enfermidade, muitas vezes é só um apoio mesmo. Então, se o profissional não estiver preparado, como é que o paciente faz, né? Então, aí o profissional já se cobra por isso. Caramba, eu não estou preparado. Como é que eu vou fazer? Então, é toda uma cobrança mesmo. Eu acho, assim, que para quem passa isso na família, só vê o sofrimento da pessoa que está ali com câncer. Eu tenho isso muito na minha família, infelizmente, a gente já passou por várias vezes por isso, tem passado com pessoas que a gente ama muito. E a gente foca muito o sofrimento do paciente, a gente não para pensar muito que o enfermeiro, que o profissional que está lidando, também sofre tanto. Eu pude ver isso muito nesse trabalho, que não é só o paciente que está ali sofrendo, a família que está ali sofrendo, mas tem todo o envolvimento também do profissional que está ali vivendo com aquilo, que também sofre, também sente aquilo que a gente está sentindo, né? No caso da família, ela tem um sentimento mais de gratidão, né? Porque ela vê o profissional, ele se esforça ao máximo para proporcionar o cuidado, né? A essência da enfermagem. Então, às vezes falta um pouquinho isso dessa percepção nossa de que ele também está sofrendo. A gente vê mais um enfermeiro, o profissional ali, como um ponto forte para a gente, que ele sabe lidar com aquilo, que ele está acostumado a lidar com aquilo, que ele vê aquilo todos os dias, e não sabe que também ele sofre com isso, junto. Que ele também tem as suas dores, né, de ver aquele sofrimento todo. É a questão do olhar para o outro, né, do cuidar do outro. Isso. Perfeitamente. E quando a gente fala de aspectos psicológicos, e a gente traz para um campo desse, a psicologia, ela se dedica a estudar
a mente ou alma, né? Que inclusive está na palavra, psicos e logos, está diretamente relacionado. Psicos é mente ou alma, e logos é o estudo. Então, quando a gente estuda a alma, estuda na mente, a nossa preocupação são justamente com essas questões que vão fugir ali do bio e vão se destinar ao psico. A gente sabe que a área psíquica ela tem uma influência direta em manifestações biológicas, né? Através da somatização, muitas vezes, das coisas no nosso corpo. Isso tem uma importância enorme. Quando vocês trazem a questão do profissional e do paciente, a gente está falando de um sofrimento para ambos. Por mais que são sofrimentos diferentes, um da dor de estar passando por uma doença e do outro, do convívio diário com a dor. Um exemplo claro disso é uma própria unidade do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, um dos maiores índices de afastamento pela psiquiatria de profissionais de enfermagem, por conta do convívio diário com o sofrimento. Quanto mais pesada a área do câncer, como, por exemplo, a área de cabeça e pescoço do INCA, é o local onde eu tenho maior número de afastamentos psiquiátricos de profissionais de enfermagem. Isso não é à toa. Então, o papel dos aspectos psicológicos é muitas vezes dar importância a eles, que eles têm, para que a gente consiga lidar da melhor forma e não sofrer ao ponto, como vocês chegaram ao ponto de falar, das doenças relacionadas aos aspectos psicológicos, como a síndrome de Burnout ou burnout, como preferirem, que é esse esgotamento psicológico. Então, quando a gente fala de aspectos psicológicos, entender a importância disso no nosso dia a dia de alguma forma, nos preservar psicologicamente para darmos conta dos nossos afazeres profissionais. Então, recomendado é que todos os profissionais passem por cuidados psicológicos diários no exercício da sua profissão. Então, independente para que áreas vocês seguirem, é recomendado que vocês tenham acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Na verdade, psiquiátrico não inicialmente, mas psicológico. Acompanhar, falar das dores, expor, colocar isso para fora é extremamente importante. Então, por exemplo, um ponto de atenção para os profissionais da enfermagem. Uma outra questão relacionada, além do paciente e do profissional, eu queria que o grupo falasse agora desses aspectos psicológicos, como podem influenciar na relação entre a equipe. Vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido? Olha, professor, na equipe, né? Está falando de influenciar na relação entre a equipe. Então, eu acho muito importante. Eu acho não, vou tirar esse eu acho, que isso aí não, eu tenho certeza que é muito importante a presença do psicólogo, né, professor? Porque o psicólogo na equipe multidisciplinar, junto ao enfermeiro e todos os profissionais, ele vai dar um apoio entre esses profissionais e a família, entendeu? E ele vai detectar esses problemas psicológicos, emocionais, tanto dos profissionais quanto da família, e vai dar suporte. E isso é bom porque acaba que previne esses problemas, né? Como a síndrome do Burnout, como o transtorno, né? dos familiares, do paciente. Então, eu acho isso muito importante, a inserção do profissional da psicologia na equipe multidisciplinar. Entendeu? Perfeito. Mais alguém gostaria de contribuir? Então, professor, no caso da psicologia, tinha que ser mais voltada, de fato, para o profissional, né? Nós tivemos também a oportunidade de fazer um trabalho de entrevista, e, além da valorização, uma das perguntas que tinha, né, que nós fizemos foi sobre essa questão do apoio psicológico ao profissional. Existe, mas não como deveria. E nisso a gente nem está falando da área oncológica, né? Então, de fato, um profissional de psicologia
que pudesse estar ali para dar apoio, para dar o suporte, seria de extrema importância. Perfeito. É uma das formas de relacionar. E aí não confundam, um dos pontos psicológicos que a enfermagem ela tem na sua atribuição é o seu olhar para essas relações interpessoais, é olhar além da questão física ali, né? Mas tudo aquilo que que aquele sofrimento representa para aquela pessoa. É importante porque está diretamente relacionado ao caso, à assistência. Uma criança que vai para a UTI, a mãe está ali não é simplesmente por uma questão legal ou apoio, porque aquela criança, se você tira a mãe, a tendência de mudança do quadro é enorme, a tendência de aceitação do tratamento, tudo isso são aspectos psicológicos relacionados, tá? A relação entre familiar e paciente, muitas vezes há uma insensibilidade de remover familiares na primeira oportunidade, enquanto que, muitas das vezes, vivenciar aquela situação é importante para o familiar aceitar. É importante, a vivência familiar no contexto hospitalar, ela é importante não só para aquele momento, mas para o que vem depois, seja para uma recuperação e um entendimento da situação, ou seja para um possível óbito, onde eu tenho a necessidade de aceitação da situação. Então, trazer a família para esse contexto é um fator importante a ser observado nos aspectos psicológicos. Entender a influência da mente sobre o corpo, e isso faz com que a gente se torne profissionais melhores, sempre promovendo essa escuta qualificada que mais do que papoterapia, é mais do que aquela caridade, do que amor que a gente fala. É técnica, é efetivamente executar a profissão como ela deve ser feita, porque a relação entre humanos necessita de passar por todos essas etapas. Beleza? Existe um porém, professor, que faz com que os profissionais de enfermagem venham a desenvolver essas doenças emocionais, né? O que acontece? Principalmente pacientes oncológicos pediátricos, né? Como o senhor falou. Quando o organismo da pessoa já não suporta mais, né? É um câncer avançado, e o enfermeiro faz de tudo, né? Espera até por um milagre. E aquela criança se vai, né? E aquela família, né? Que ama muito. Perdi meu irmão com 12 anos. Exatamente. Se você quiser falar alguma coisa, eu paro aqui. Prefiro não. Tá bom, tudo bem. Então, o que acontece? A sensação do enfermeiro é a sensação de impotência, né? Desilusão. E muitos chegam até a uma desistência, entendeu? Porque ele fez tudo de si, fez de todas as ferramentas possíveis da enfermagem e não conseguiu alcançar o principal objetivo, né? Que é a reabilitação daquele paciente. Então, tem esse lado da moeda também, né, professor? Perfeito. E estar preparado para viver essas situações psicologicamente é entender não somente aquele momento que a pessoa está passando, mas o que aquilo representa para todo mundo que está no entorno. Tá? Porque quando um filho chega no hospital para a mãe idosa e traz um chinelo, eu já ouvi a enfermeira falar, leve-se embora que não vai usar mais. E por mais que aquilo seja verdade, aquele chinelo representa muito mais do que a preocupação de sair descalço dali. É a esperança daquela mãe voltar para casa. É a preocupação de um filho em perder o familiar. A mãe que leva a coberta não é só para aquecer o filho, é para dar o conforto para que ele possa se recuperar. E se o profissional não está preparado para entender esse aspecto psicológico, isso pode se tornar algo traumático na assistência.
Eu falo todo momento aqui da técnica, da ciência, mas isso faz parte. É entender o ser humano como ele é e das suas necessidades. Esses são os Isso aí que é aspectos humanização, né? psicológicos. Oi? É isso que é humanização, né, professor? Isso, de fato, é humanização. Perfeito. Lá no INCA também tem muita dessas questões, né, de envolver o paciente, tem pessoas que cortam cabelo do paciente, tem pessoas que fazem aquelas meinhas, né? Tudo eu acho que é uma questão também psicológica, né? Para o paciente se sentir mais à vontade, isso também faz parte, eu acho, do cuidar, né? Eu acho muito interessante isso. Todo esse é um movimento... Você participa, Marcelo? Marcelo, você participa lá? Você já foi lá? Não, eu passei muitos meses no INCA pela minha avó, então eu pude observar muito desses movimentos assim que tem lá dentro, né? E é muito legal. De fato, lá o INCA recebe muitas ações nesse sentido. Tá? Tem outros Tem a hospitais também que equipe de recebem. voluntários de lá que eles prestam muito serviço a todo mundo. Se tá precisando de meia lá, eles levam meia, levam pasta de dente, escova, até mesmo para os acompanhantes. Eles prestam bastante assistência lá a todo mundo. O INCA tem um trabalho muito forte nesse sentido. E a gente lembrar que tem muitos lugares que não tem. Tá? Só tem o profissional. Só tem o profissional. O ideal seria que a gente tivesse em todos, né? Mas onde não estiver, a gente tem lá os profissionais para poder prestar a melhor assistência que puderem. Mas ainda assim, professor, sendo lá um hospital referência, eu ainda senti um pouco falta da presença do psicólogo com a família e com o paciente. Já não sei dizer como que é a relação do psicólogo na equipe multidisciplinar, na equipe de enfermagem, já não sei dizer como funciona. Como que aqueles enfermeiros, como que é tratada a mente desses enfermeiros, já não sei. Mas eu achei que ainda faltou um pouco na questão da família mesmo, de estar mais presente com o paciente, com a família, mesmo sendo um hospital referência. De fato, são muitas pessoas, né? E aí sempre vai haver uma lacuna ali a ser preenchida, de fato. Queridos, chegamos ao nosso derradeiro final, tá? Chamada. Alguém gostaria, antes da chamada, falar algo, pontuar algo que está... tirar uma dúvida, pontuar? Professor, Sim. O que o senhor falou sobre o domínio da mente, né? A nossa apresentação foi um exemplo claro, porque nem parece que a gente está aqui tremendo, quase chorando. Sobrevivemos. Perfeito, exatamente. Exatamente. Primeiro teste. Aí, professor, José Luiz falando. Pode falar, José Luiz. Queria só acrescentar, eu como profissional de saúde, que eu percebo que nós ainda vemos essa parte da psicologia, da psiquiatria com um certo preconceito. Muitas das vezes precisamos de um apoio e não, como é que eu poderia dizer, encaramos, não vemos como necessário, entendeu? E muitas das vezes pecamos por isso. Há aí no preconceito um tabu a ser vencido por esse profissional, por nós profissionais de enfermagem, que passamos dentro de uma unidade hospitalar por sérios problemas, como vários que foram falados aí, né? E muitas das vezes há necessidade e não buscamos por preconceito. E esse tabu precisa ser vencido. Era isso que eu queria dizer. E parabenizar o grupo aí pela apresentação. Foi linda. Muito, muito boa colocação, Zé Luiz, exatamente. Existe aí um preconceito muito grande, né? O tabu daquela coisa de que o cuidado com a mente é algo apenas para quem tem desequilíbrio mental ou para quem tem doença psiquiátrica, enquanto que isso não é verdade. A preocupação e o cuidado, ele vai prevenir muitas vezes uma desordem mental, um desequilíbrio, ou até mesmo um surto psiquiátrico ou desenvolvimento de algo mais grave.
Então, cuidar é extremamente importante. Depressão é a doença do século. Então, e muito da depressão nos profissionais de saúde está relacionado a todos esses fatores que nós falamos. E se eu não trato, se eu não cuido, ele em dado momento ele vai gerar alguma repercussão somática no nosso corpo. Chamada, pessoal. Amanda. Amanda não está. Andressa está aqui. Andressa presente, certo? Angélica presente. Presente. Professor, só para Oi. te avisar, a Maiara, ela tá na emergência, tá passando muito mal, tá esperando o resultado do exame, então ela não conseguiu assistir sua aula toda, tá bom? Ela assistiu só o começo. Mas eu consegui logar, Sara, obrigada. Eu tô aqui, professor. Ok. Professor. Oi. Oi, Angélica Franzoni, o senhor me deu a presença? Dei. Obrigada. Daiane. Fala na hora que você vai dar presença. Daiane. Daiane falta. Daiane. Falta. Dominique presente. Eliane. Presente, certo? Sim, ela tá com áudio ruim. Tá. Graciene. Desculpa, Graciene. Desculpa, te pulei. Fernando. Presente. Ingrid. Ferreira. Presente. Ingrid presente. Ok. Jaqueline. Jaqueline. José Luiz, presente. Josilaine. Josilaine falta. Kellen, presente. Marcelo. Lucinete, desculpa. Presente. Podia não Natal, não? Lucinete não tá aí não, né? R$70 por interrompido. Deixa eu ver se vai chegar. Marciele. Presente. Marcos Paulo. Pessoal, alguém sabe do Marcos Paulo? Ele estava internado por Covid, não retornou Ele ainda. já está em casa, professor, só que ele está tentando se recuperar ainda, sabe? Pegar o pique das coisas novamente. Tá certo. Mariana. Presente. Mariane. Saidner. Presente. Agora eu acho que foi, hein? Foi não. Não? Ai, meu Deus. Eu vou treinar mais. Maiara já teve presença. Michele. Michele não. Michele Ramos. Não. Michele Azevedo. Presente. Michele Azevedo, presente. Professor, boa noite. Boa noite. Miriam. Presente, professor. Miriam. Miriam, desculpa, Miriam. Mirlia Poliana. Não? Daí ela trancou a matrícula, professor. Ok. Monique. Monique presente, professor. Boa noite. Boa noite. Najara. Falta. Natália Mendonça. A Natália estava presente, mas precisou se ausentar, que ela não está muito bem hoje não, professor. Pediu para avisar. Ok. Oziel tá aí, presente. Paola, presente. Aqui. Patrícia. Patrícia dos Santos. Não. O senhor não me pulou, não. Não me pulou, não, professor. Não, eu dei presença aqui, Oziel, tá presente. Obrigado.
Patrícia falta. Paula. Paula estava presente. Presente, professor. Paula. Priscila de Oliveira. Falta. Rafael presente, correto? Correto. Roane. Presente, professor. Paula já deu presença. Já dei presença, Paula. Romualdo também estava presente. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Rosimar. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Sabrina. Sabrina. Falta, Sabrina. Sabrina presente, professor. Boa noite. Sabrina presente. Boa noite. Samara. Samara. Falta, Samara. Sandra Silva. Sandra trancou também. Sandra trancou? Ok. Sara, presente. Presente. Boa noite, professor. Boa semana noite. para todos. Boa noite. Shirley da Silva. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Shirley Silva de Oliveira. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Silvana. Presente. Tamara. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Tainã. Presente, boa noite. Tainara. Presente, boa noite. Tatiana. Presente. Tainá. Tainá da Conceição. Thalita. Thalita falta também. Tayane. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Tuane. Tuane falta. Vanusa. Eu, professor, boa noite, Vanusa. Boa noite. Vitória. Presente, professor. Pode sair? Pode. Viviane. Boa noite. Viviane Batista. Presente, professor. Viviane. Desculpa, não ouvi. Presente, professor. Presente. Viviane Andrade. Também está presente. Presente, professor. Boa noite. Yuri Martins. Yuri está presente? Ele teve um probleminha com o telefone dele, professor. Ele não estava conseguindo assistir a aula. Tá bom. Ok. Queridos, é isso. Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. Até a nossa próxima segunda-feira, tá? Aspectos históricos e a última Prazer aula de quem, do professor? inenarrável. Tá bom. Aspectos históricos na próxima semana, a última aula do ano. Até, minha gente.